Olá, começa agora o programa que fala de inovação tecnológica em negócios escaláveis para atender as demandas do dia a dia. Esse é o Projeto Startup. Seja muito bem-vindo. Quem participa do programa de hoje é o Dr. Marcelo Godic, especialista em Direito Empresarial e sócio do Godic Advogados. Mas antes desse bate-papo, a gente vai conhecer uma plataforma que tem facilitado a vida de muitos profissionais da área jurídica, a Sem Processo. Vamos ver. O meu nome é Ana Beatriz Mandina da Graça Couto, eu tenho 29 anos e sou advogada. Bom, o Sem Processo surgiu em 2026 a partir de uma dor que a gente chama a dor do Cadu, né, que é a dor de muitos brasileiros. O Cadu teve um problema com uma empresa de telecomunicações e na época ele buscou o Bruno Ferguson, que é um dos cofundadores do Sem Processo, que é advogado também, para resolver esse problema. E aí o Bruno tinha um contato com o gestor jurídico dessa empresa de telecomunicações e ao invés dele ajuizar uma ação, ele pensou em entrar em contato com essa empresa para ver se ele conseguiria resolver esse conflito. E a partir daí ele conseguiu ali formalizar um acordo e daí surgiu a empresa Sem Processo a partir dessa ideia. Atualmente o objetivo maior do Sem Processo é assegurar uma gestão eficiente dos departamentos jurídicos e dos escritórios da advocacia a partir da adoção de ferramentas tecnológicas. Então, o Sem Processo, ele se iniciou com um produto inicial chamado Com Acordo e a partir daí a gente foi desenvolvendo o nosso portfólio. Então, a ideia inicial do Sem Processo era, de fato, evitar a judicialização dos casos. Por isso que a gente escolheu o nome Sem Processo para, de fato, né, tirar a quantidade de processos. A gente sabe que o Brasil é um país altamente litigante, né, o número de processos judicializados atualmente é muito alto, né? No último relatório que saiu do CNJ da Justiça em Números, a gente observa que no ano de 2022 foi detectada mais de 30 milhões de ações judiciais. Então, realmente é uma dor do mercado, né, a quantidade de demandas. Então, o nome Sem Processo veio justamente para a gente conseguir lidar com esse problema que a gente tem no cenário jurídico brasileiro atualmente. Inicialmente, quando a gente foi fundado em 2016, né, os sócios fundadores aportaram os próprios investimentos, então foi uma empresa bootstrapping, que a gente chama, até 2020. Que foi no momento que a gente conseguiu ter a nossa primeira rodada de investimentos de capital do fundo Primatec, que é um fundo que investe em empresas com soluções inovadoras e ele é gerido pela Antera. E desde então a gente teve um crescimento de mais de 800%. E a gente passou de um único produto para 6 produtos atualmente. O Com Acordo é uma plataforma de negociação online e desde então a gente tem investido muito no uso de inteligência artificial e em soluções automatizadas para assegurarem uma gestão eficiente desses processos, que a gente vê que é algo muito importante para o judiciário atualmente. O Com Acordo é uma plataforma de negociação online, por meio da qual é possível acessar as negociações em tempo real, independente da quantidade de casos ali sendo negociados efetivamente, e é possível você ter métricas de gestão. Então, economia total gerada, ticket médio, tempo médio de resposta. E ao longo da nossa trajetória, a gente foi desenvolvendo mais produtos. Então, a gente aumentou o nosso portfólio. Atualmente, nós temos 6. Além do Com Acordo, a gente tem a nossa plataforma focada em Legal Operations, que se chama LawOp. Legal Operations é um conceito novo no mercado jurídico, mas nada mais é do que você aplicar conceitos de administração na lógica jurídica. Então, você conseguir implementar ferramentas, né, a partir da inovação e da tecnologia para assegurar a maior eficiência e uma entrega mais efetiva. Né? Então, a nossa plataforma de Legal Operations traz soluções que visam a gestão eficiente do contencioso. Então, é possível, a partir da nossa solução, fazer o acompanhamento de processos, entender o que está acontecendo ali. A partir de robôs, é possível trazer os andamentos automatizados desses processos. É possível fazer o acompanhamento dos pagamentos dos processos. Os processos sempre têm pagamentos atrelados, como o valor da condenação, guia de pagamento de custas.
trabalhistas, então é possível você fazer o acompanhamento disso também. A gente automatiza o fluxo da documentação necessária para os escritórios produzirem as defesas nos processos também e várias outras funcionalidades, tá? Além de com o acordo de LOOP, nós temos o Falejur, que é a nossa ferramenta focada no pré-processual. Então, antes de ser ajuizada uma ação, a gente possibilita o contato ali do departamento com eventualmente ali a parte que pretende ajuizar uma ação, evitando a judicialização efetivamente. Nós também temos o Law House, que é a nossa solução customizada, que a gente produz soluções tecnológicas personalizadas de acordo com a dor do nosso cliente. E eu deixei para o final o Notifica e o Spectre, porque são soluções que a gente tem utilizado a inteligência artificial. Então, o Notifica é a nossa plataforma de controle de notificações extrajudiciais e acompanhamento, então é possível você saber se a parte recebeu, se ela abriu, se ela confirmou o recebimento da notificação. E recentemente a gente integrou essa nossa plataforma ao ChatGPT, né? O ChatGPT ali que possibilita a utilização da inteligência artificial, e a gente faz isso para a geração desses documentos de notificação. E o Spectre, que a gente lançou esse ano, em 2020 e 2023, a nosso assistente jurídico. A gente pretende, com a adoção do Spectre, otimizar realmente o fluxo de entrada ali dos departamentos, dos escritórios e auxiliar os advogados autônomos também. Então, a partir do Spectre, você consegue fazer análise, consulta e resumo de documentos jurídicos e gerar documentos do zero. Bom, nós temos algumas ferramentas de contato, nós temos um time comercial muito forte, engajado. Então, nós utilizamos muito o LinkedIn, o mercado jurídico é um mercado que utiliza muito o LinkedIn. Temos o nosso site, né, os nossos canais de comunicação, então é possível entrar em contato com a gente por e-mail, por telefone. E nós também estamos muito presentes nos eventos. Nós atendemos majoritariamente, né, o público B2B, então nós atendemos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, e ter um contato muito próximo é extremamente relevante. Então nós sempre estamos presentes em eventos jurídicos, né? Esse ano, por exemplo, nós estivemos presentes na FENALO, que é a maior feira jurídica da América Latina, né? Também estivemos presentes no evento da B2L, no evento da Future Law Experience, que são eventos jurídicos muito focados no segmento de inovação, que é o segmento que a gente atua. Sem Processo tem valores muito fortes, e um dos valores do Sem Processo é ser client-driven. A gente gosta de falar que nós somos beta contínuo, somos client-driven, somos data-driven. E são todos termos, né, termos que se aplicam ao mundo de startups, termos em inglês. E o que isso tudo significa? Né? Client-driven é colocar o cliente ali no centro, no foco da apresentação das nossas soluções. Então, quando a gente desenvolve uma solução nova, a gente prontamente vai no nosso público-alvo, né, que é o nosso cliente, entender se aquela solução está atendendo ou não, e a gente sempre vai aprimorando esse produto. E a gente acredita que a versão final a gente nunca vai chegar. Por isso que eu menciono que a gente é beta contínuo, porque a gente sabe que o mercado muda muito rápido, né? Hoje a gente faz uma solução que amanhã pode ser que fique defasada, então a gente tem que estar muito atento às tendências de mercado, e ter uma troca muito próxima com o nosso cliente é imprescindível para isso, para a gente entender se o que a gente está produzindo está satisfazendo, como que a gente pode melhorar como empresa. A busca da melhoria contínua é um pilar muito forte dentro do Sem Processo, né? É uma cultura com foco no cliente, com foco na tecnologia, no aprimoramento contínuo, são ali as nossas bases como empresa. Atualmente nós atuamos em todo o Brasil, né? A nossa sede fica no Rio de Janeiro, nós também temos uma filial em São Paulo, e a gente atua em todo o Brasil, mas o nosso público-alvo, a maior parte, está realmente no eixo Sudeste. E, né, esse ano a gente tem feito uma campanha muito forte para conseguir escalar isso, né? Então, ir para a região Nordeste e ir presencialmente mesmo, porque isso é muito importante, o contato próximo ali com o cliente é muito importante. O eixo Sul também, mas atualmente a gente atua a nível Brasil mesmo. Bom, majoritariamente o Sem Processo, ele atua no mercado B2B. Então, o nosso público-alvo são grandes departamentos, né, jurídicos e escritórios de advocacia, e com os nossos produtos
principalmente voltados para a inteligência artificial, o Notifica e o Spectre, a gente tem observado que muitos advogados autônomos têm tido interesse na utilização dessas soluções também. Então, a gente fica muito feliz com isso, né, que a gente conseguiu escalar o nosso público-alvo, né, que advogados autônomos também estejam com interesse de utilizarem ali as nossas soluções, porque no final do dia, né, o objetivo maior de fato é assegurar a eficiência, é assegurar a economia, diminuir gastos, e a inteligência artificial com a adoção de documentos ali de forma automatizada, né, que você otimiza o tempo que você demoraria ali para produzir um documento, para fazer uma análise, você consegue de forma muito mais rápida com essas nossas soluções, né? Então, atualmente a gente também tem atuado muito para advogados autônomos. Um grande diferencial do Sem Processo em relação aos clientes é o foco no cliente efetivamente e no atendimento, né? Nós atuamos no mercado novo, né? E eu acho que a grande questão, né, para quem está se propondo a entregar algo novo é você ter a capacidade de entrega. Erros fazem parte, mas consertar muito rápido e não cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, a partir do momento que acontece algo aqui na nossa empresa, o nosso tempo de resposta e de atendimento de cliente é muito rápido, né? A gente tem um SLA muito padronizado e todos os times têm essa cultura. Então, o grande diferencial da empresa foi a gente ter conseguido construir essa cultura de atendimento célere, foco no cliente, atendimento de aprimoramento, foco, né, em aprimoramento contínuo. E isso se tornou o nosso grande diferencial em relação aos nossos concorrentes. O grande desafio do Sem Processo no momento é a gente se manter atualizado no mercado e construir soluções que de fato sejam um grande diferencial, né? Nós estamos inseridos numa realidade que tudo acontece muito rápido, né? A cada dia vem algo novo, né? Sempre inovador. Então a gente tem como grande desafio, que o grande norte, entender muito bem o que está acontecendo nesse nicho e apresentar soluções que atendam à dor do nosso cliente. Isso é o nosso grande foco. Então, como que a gente tem se estruturado de forma estratégica para conseguir atuar diante desse cenário, né, que a gente tem atualmente? A gente tem focado muito na utilização de inteligência artificial, a gente aumentou o nosso time comercial e o nosso time de produto e tecnologia, porque nós acreditamos que as soluções tecnológicas fazem sim a diferença na realidade de um departamento, de um escritório, otimizando fluxos, né, automatizando workflows, assegurando a produção de documentos de forma automatizada. A gente tem investido muito nisso, mesmo aqui dentro do Sem Processo, e o foco muito grande na frente de Legal Operations também, porque essa frente tem ganhado muita visibilidade no mercado. A gente acredita que aumento da frente comercial, aumento da frente de produto e tecnologia vão assegurar com que o Sem Processo consiga permanecer no mercado com uma boa visibilidade de marca, escalar ainda mais os produtos e serviços e conseguir assegurar ali o bom faturamento para a gente. Nós estamos com um desafio também bem particular, acabamos de receber a nossa segunda rodada de investimento de capital, temos metas ali que a gente tem que observar, ter um investimento grande no comercial e ter um investimento associado à frente de produto e tecnologia. A gente vê que vão ser os grandes diferenciais aqui para a nossa empresa conseguir cumprir com todas as expectativas. O plano para o futuro do Sem Processo é se tornar a maior referência de Legal Tech ou Holotech. A gente sempre fala que nós queremos ser ali o Google do direito, então a grande referência como solução tecnológica para o mercado jurídico. Mas a gente sabe que o caminho é longo, né? Não é fácil, a cada dia vem uma empresa nova com uma solução diferente, então estar muito ligado no mercado é muito importante. As parcerias com outras Legal Techs e Holotechs também é algo muito importante, porque muitas vezes as soluções são complementares. E a gente, né, tem esse objetivo maior de fato se consolidar como uma grande referência ali de Legal Tech no mercado brasileiro, e os próximos passos seria a gente conseguir escalar a nível global mesmo. Interessante, né?
Bom, a seguir vamos conversar com Marcelo Godke, especialista em Direito Empresarial e sócio do Godke Advogados. Não saia daí, o Projeto Startup volta já! Intervalo rapidinho, estamos de volta com o Projeto Startup. Hoje nós conhecemos a Sem Processo, uma plataforma que tem auxiliado os profissionais da área jurídica a atuarem de maneira bastante eficiente no mercado. E agora nós vamos conversar com Marcelo Godke, especialista em Direito Empresarial e sócio da Godke Advogados. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. E eu queria começar conversando com você sobre como você vê esse mercado de tecnologia voltada para a área jurídica. Olha, a área jurídica está passando por transformações muito importantes, né? Você sabe que advogado tem que ler muito, né? Por conta da própria informática, as peças processuais, os contratos, a documentação de mercado de capitais se tornaram muito longos, né? E a tecnologia veio para ajudar, né? Como o número de processos no Brasil se tornou bastante grande, com o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, etc., né? Então, a própria inteligência artificial ela vem sendo utilizada amplamente, principalmente nos escritórios que atuam com contencioso de massa, com as grandes empresas que têm um número muito grande de processos. Agora, mesmo naquelas operações em que eu preciso fazer um trabalho mais tailor-made, mais sob medida, a tecnologia vem ajudando muito, por exemplo, a formatar contratos, a verificar qual o tipo de cláusula que falta no contrato, a melhorar o texto e assim por diante. Então, a tecnologia ela realmente vem avançando muito rapidamente no mundo do direito e eu arriscaria dizer que isso vai gerar um ganho de eficiência absurdo para os escritórios de advocacia. Agora, tem que ter atenção, né, Marcelo? Afinal de contas, a tecnologia está aí, principalmente a inteligência artificial, que tem tomado cada vez mais, né, as áreas, como a própria área jurídica mesmo, né? Mas não pode deixar de ter aquela parte humana, né? A gente não pode largar tudo na mão da tecnologia, né? O direito, ele serve para regrar comportamento humano, né? E, logicamente, colocar uma máquina para tentar substituir o juiz, o próprio advogado, uma negociação entre as partes, não só me parece temerário, como não parece factível, porque será que um dia uma máquina vai conseguir pensar, chegar ao ponto de entender, né, a natureza humana para poder julgar um processo de maneira adequada? Eu acho que a gente está muito distante disso, né? Então a experiência humana, ela nunca vai poder ser 100% substituída pela tecnologia, mesmo da inteligência artificial, que vem avançando muito. Então, a gente só vai ter o avanço da civilização com o ser humano coordenando isso, não a máquina, né? A gente tem que entender que a máquina trabalha com algoritmos, né? E o ser humano trabalha com emoções. O juiz está ali justamente para entender a necessidade das partes e, a partir disso, fazer um juízo de valor, que não é o caso da tecnologia. Ela trabalha com números exatos, ela trabalha com exatidão. Então, não é só pegar uma jurisprudência, por exemplo, e aplicar num processo, ou então pegar uma normativa e tornar ela válida em determinado processo, né? Então a gente tem que ter atenção também com relação a essa questão, né? Assim, a utilidade maior que eu vejo da utilização da tecnologia dentro do mundo jurídico é dar ganho de eficiência, permitir um aprimoramento da prestação de serviço que já é feito hoje, tá? Mas eu honestamente eu não vejo a substituição do homem para tarefas. Aí talvez alguma tarefa seja um pouco mais mecânica, etc. Mas isso talvez até possa ser feito de outras maneiras. Então, por exemplo, quando eu comecei a advogar, ainda se usava, não muito, mas já se usava, ou ainda se usava a máquina de escrever, né? Hoje a gente não usa mais máquina de escrever. Então, logicamente, que a tecnologia, do jeito que ela já existe, tem a inteligência artificial, ela deu um ganho de eficiência. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso, mas não vai permitir a substituição, não. E a gente vai ter muito a ganhar com isso, tá? A tecnologia vem para acrescentar e você acredita, Marcelo, que isso pode se expandir cada vez mais? Que uma empresa, uma tecnologia como a que a Sem Processo está colocando agora no mercado, você acredita que isso tem tendência de crescer cada vez mais?
Eu acredito que sim. A tecnologia ela vem avançando muito rapidamente. E mais importante que tudo, o custo da utilização da tecnologia vem caindo bastante. Então, se, por exemplo, estou chutando aí, né, mas 10 anos atrás eu tivesse que desenvolver o meu próprio sistema de inteligência artificial, isso seria muito caro. E eu sei que alguns escritórios andaram fazendo isso. Por exemplo, o escritório que trabalha com o chamado contencioso de massa, que eles tinham muitos processos repetitivos, muito iguais. Então, para analisar 10 mil processos que chegam numa carteira que é contratada do dia para a noite, né, às vezes eu precisava de um computador para ler os processos e falar, olha, esse processo se trata de X, esse processo se trata de Y, etc. Então, só que antigamente era muito caro desenvolver essa tecnologia. Hoje, a tecnologia ela meio que pode ser alugada, ela pode ser licenciada, né? Isso, pela queda de custo, vai gerar uma eficiência muito grande sob viés econômico para os escritórios que não são tão bem capitalizados, porque eles não têm condições de criar os seus próprios sistemas de inteligência artificial, como até os pequenos escritórios. Então, a tecnologia, né, ela está aí para ser usada. Ô Marcelo, mas sabe uma coisa que me preocupa? É que assim, quando a gente coloca uma máquina para analisar um processo ou para ajudar na leitura desse processo, ainda assim é muito delicado, né? Uhum. Pode passar por alguma coisa, a máquina não é infalível, né? Uhum. Então existem formas da gente conseguir garantir que aquele serviço está sendo bem feito por aquela tecnologia, porque o exemplo que você deu, se você pega um grande volume de processos, 10 mil processos, a máquina vai auxiliar, humanamente é impossível você avaliar todos os processos, até porque a gente sabe que a carga jurídica de um processo é muito alta. A gente tem processos com 1.600 páginas, processos com 5.000 páginas, então humanamente é impossível trabalhar com isso. E a máquina vem para auxiliar, isso é bom, mas tem alguma forma que você acredita que possa fazer com que esse serviço se torne mais seguro, que na leitura tecnológica daquele processo, automática daquele processo, vai acabar passando por alguma coisa, não vai acabar passando aí e atrapalhando ou prejudicando o resultado final desse processo? Olha, um processo de 5.000 páginas é um processo que possivelmente não é de contencioso de massa, né? A gente poderia estar falando aí, por exemplo, de processo típico de contencioso de massa, uma ação voltada para o direito do consumidor, né? Em que, por exemplo, uma empresa que produza computadores, telefones celulares, que produza, sei lá, liquidificadores, né? Eles devem aí ter uma quantidade muito grande de processos e naturalmente tem. Essas ações, elas não são ações muito complexas. Às vezes é um defeito de produto, às vezes causou, sei lá, o defeito do produto causou um dano à pessoa. Então, essas ações, elas são naturalmente mais curtas, né, com petições mais curtas. Então, a inteligência artificial, ela consegue, em primeiro lugar, ler e interpretar a linguagem, tá? E ela já pode até começar a preparar um eventual esboço de contestação. Agora, mesmo os grandes escritórios que atuam o tempo todo com contencioso de massa, esses escritórios, eles têm lá o crivo humano, ou seja, o que a tecnologia, a inteligência artificial faz é dar o start, né, na prestação daquele serviço. Agora, que eu saiba, eu tenho contato aí do mundo jurídico com escritórios de grande porte que atuam com contencioso de massa, né, e já usam inteligência artificial. O que eles dizem é que tudo passa pelo crivo humano, mas é um trabalho que ele já vem mais semi-pronto, ou seja, o tempo que o ser humano vai gastar para conseguir efetivamente prestar aquele serviço, como por exemplo contestar uma ação, esse tempo vai cair, por isso que vai ter um ganho de eficiência. Mas o crivo humano ele é essencial para tudo, tá? A gente não pode tirar esse mérito, né? Justamente essa questão de que a tecnologia ela é falível, ela pode falhar, e também tem essa questão humana, né? Ou seja, ela pode acelerar. Isso é muito bom, como acontece na questão do sem processo, né? Mas assim, não é nada fácil conseguir organizar todas essas ideias e principalmente, que eu acho que é o maior gargalo que tem, não sei se você concorda comigo, que realmente um processo ele é avaliado de forma humana. O juiz avalia de forma humana e o advogado também, ele faz uma avaliação humana para ele conseguir aplicar a lei da forma correta, né? Para ele conseguir ter o ganho ali do seu cliente, a demanda do seu cliente atendida, mas a partir da lei e de entendimentos. Você acredita, Posso citar Marcelo? um exemplo? Pode falar, por favor. Um exemplo curioso. Então, foi noticiado recentemente que teve um juiz no determinado país que utilizou a inteligência artificial para emitir uma sentença, né? E a sentença estava errada, né? Então, assim, não vai dar certo simplesmente ignorar que o ser humano tem que pegar e fazer o trabalho pessoalmente, não obstante poder ser assessorado pela máquina, tá? Mas a interferência humana o tempo todo
vai ser essencial. A única coisa que a máquina vai fazer, a inteligência artificial vai fazer, vai ser melhorar a eficiência, tá? Mas não, vai ser impossível, pelo menos por um bom tempo, a gente não contar com o ser humano para cuidar dessas questões. Tá? Marcelo, falta só um minutinho para acabar o nosso programa. Eu queria que você desse uma dica rápida para quem quer usar essa tecnologia. Olha, existem algumas coisas que podem ser feitas e relativamente automatizadas, mas, de novo, tudo tem que passar pelo crivo do profissional, tá? Então, existe a possibilidade da gente melhorar a qualidade de contratos, da gente, a depender do sistema utilizado, né, ler, por exemplo, uma peça processual e pedir para o computador interpretar e ver se a gente concorda, né, logicamente, posteriormente com essa interpretação. Uma coisa que a inteligência artificial faz muito bem é criar listas daquilo que precisa ter num contrato, precisa ter numa petição, e a partir dessa lista a gente tem certeza que a gente não esqueceu nada importante para ser colocado ali, né? Então, algumas coisas realmente a inteligência artificial vai melhorar muito, e isso a gente pode utilizar para ganhar tempo, para economizar tempo e, logicamente, até ter um serviço, além de mais eficiente, né, mais rápido e que possa estar num preço mais adequado com a realidade dos custos de hoje. Usar com parcimônia, sempre. Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, um grande abraço e estou à disposição. O Projeto Startup fica por aqui e a gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até a próxima, tchau!